Olá, meu nome é Kelvin e eu vim explicar a função seguir em frente do carrinho que resolve o labirinto. Essa função vale a pena explicar um pouco melhor porque ela resolve todos os problemas de irregularidade do labirinto. Bom, utilizando um sensor de distância, a gente faz através de um PID ele reajustar a direção dele conforme as irregularidades das paredes do labirinto. Então, foi colocado como checkpoint, ou seja, um alvo para a distância sendo 85 milímetros. E quando está muito perto da parede, o erro acumulado é negativo. Quando está muito longe, o erro é positivo. Assim, ele se mantém seguindo no labirinto sem bater, mesmo que a parede esteja bem torta, seja para frente ou para trás. Ele faz um loop mantendo essas correções e seguindo em frente até ele achar uma parede, através de um sensor de cor. Aí ele sai desse loop e vai para a próxima parte do código. Quando existe, por exemplo, o fim acaba uma parede e é um momento dele virar, para o PID não fazer o carrinho girar, se a distância for maior do que 130 milímetros ou 13 centímetros, ele segue só em reto, se a distância for maior, ou se o sensor detectar -1, que é quando realmente a distância é maior do que o sensor consegue medir. Daí ele segue apenas reto até encontrar a parede e continuar o código. Então, olá, eu sou o Miguel e eu realizei a parte do código que basicamente é a rotoscopia. Quando a gente estava produzindo o robô, o maior problema que a gente estava basicamente batendo, tanto figurativamente e literalmente, era que o robô, ele... Como é que eu digo assim? A curva de 90 graus dele era muito imperfeita. Então, mesmo com o KPI, mesmo com ele fazendo a correção, de vez em quando ele ficava batendo nas coisas e isso deixava ele muito imprevisível em alguns casos. Então daí eu encontrei esse código que a gente podia utilizando... como é que eu digo assim? A gente estava realizando antes baseado na função que já vem com o Spike Prime. Tem tipo Move Tank 4 Degrees, que funcionava na maior parte das vezes, só que era o que estava causando o problema dele ser meio instável na hora de virar. Então daí com essa nova função que a gente criou, que é virar, a gente podia fazer com que ele virasse perfeitamente ajustado para o robô, sem a gente ter que ficar testando para ver qual que iria funcionar, o ângulo melhor. E, bem, isso pode até parecer bobo, que só mudando essa função já fez tanta diferença, mas fez. Que basicamente permitiu que depois o KPI fizesse o trabalho dele. E basicamente essa foi a minha maior contribuição. Mas também, durante esse trabalho, originalmente a gente queria fazer um robô geral. A ideia do Kelvin era que a gente iria fazer um daqueles robôs tipo de desafio japonês, que ele iria, se você colocasse ele em qualquer labirinto, ele iria conseguir passar e voltar. Só que com o labirinto em específico e com os materiais que a gente tem, isso não é prático, ainda mais com o tempo que a gente tinha. Então, basicamente, o que a gente fez no lugar foi fazer com que esse robô, ele fosse... como é que eu digo? Ele consegue... ele não tem todas as medidas do labirinto, mas ele sabe para onde que ele tem que virar quando ele encontrar uma parede. Então ele é bem padronizado só para o labirinto desse desafio em específico. Então ele não funcionaria em outros labirintos, em outros desafios, mas foi a maneira que a gente conseguiu de fazer com que ele passasse nesse. E isso basicamente, essa foi a minha parte do trabalho, e muito obrigado, professora.
Talvez fique meio torto, mas tá. Eu pauso em algum momento, vou direto. Você testou, ele já fez o percurso inteiro já? Beleza. Então, tá. Entendi. Uhum. Você tem fé? Caralho. Agora sim de presença nesse robô, hein? Você vai ter que acelerar essa gravação, né? Cara, eu tenho fé, ele parece que vai. Se ele for, boa sorte aí, mano. Você vai ter que fazer o vídeo amanhã e é isso aí, velho. O cara tá quase.
Ele tem fé. É uma curva e uma linha reta. Só uma curva. Ele conseguiu. Ele conseguiu.